pessoal, bom dia. Obrigado a todos pela presença nesse mais este CTC virtual. E obrigado, obviamente, ao Gabriel por ter aceito o convite, né? Ele participou de uma reunião no passado e se dispôs a falar sobre suas experiências também técnicas, né? Porque ele, como perito, acostumado a encontrar pelo caminho os, É, algumas coisas. os itens colecionáveis e não colecionáveis, né? É, apesar que tem gente que coleciona falsificação, né? Eu É tenho verdade. uma pequena, vou colocar, tá na apresentação também, um pequeno catálogozinho que tem algumas falsificações, algumas fraudes filatélicas também, né? Porque é um material de referência, né? Legal. É um material de Então, referência para você. então, obrigado mais uma vez, viu, Gabriel, pela Eu que agradeço. posição. É, vocês acham interessante eu começar agora ou esperar mais uns 5 minutinhos? Ou pode começar? Eu cheguei atrasado, então acho que eu não posso falar. Não, mas assim, existe a tolerância de 10, 15 minutos, geralmente é o permitido, né? Para todo tipo de reunião, é 15 minutos você tem tolerância. Geralmente, aqui, né, não é britânico, né? Que dizem que britânico e suíço tem um problema muito grande com o horário, né? É, Se marcou uma coisa, tem que estar cumprido, senão, né? Tanto que a Patek, a Patek da marca de relógio que tem, né? Que é exclusiva, ela se preocupa muito isso com o sincronismo dos nanosegundos, né? Por isso que é um relógio que ele é bem trabalhado, é por encomenda, e você leva quase 5, 6 anos para pegar um, se você tiver na lista. Mesmo que você tenha dinheiro e não estiver na lista, você não vai adquirir um Patek. Até onde eu sei, né? Porque também a gente pagou perícia de falsificação de marca, mas eu paguei perícia de muita coisa, exumação de cadáver, paguei falsificação de documento, a gente pagou falsificação de marca, tipo camisa, perfume, relógio, enfim. Quando a gente vai fazer uma pós-graduação em perícia, a gente tem que dar um nicho grande, mas a gente tem que procurar fechar um campo específico. Não, eu vou ficar nesse campo. E o meu campo foi documentoscopia, né? Entre dinheiro, selos, moedas, documentos emitidos oficiais pelo governo, né? Então, vamos começar então? Vamos lá, tem já até o Almir Búfalo aqui, nosso comissário em Lima, presente aqui. Gabriel, a Oi, palavra é sim. sua. Sinta-se à vontade. Tá ok. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Hã? Por que eu não estou conseguindo compartilhar a tela? Porque eu ainda não liberei aqui, dá só um minuto. Ah, sim. Veja se está funcionando. Agora. Chegou aí para vocês? Chegou sim. sim. Tá. Deixa eu. Aqui a apresentação. Vai, meu filho. Pronto, pessoal. Bom dia, né? Essa tela que está aqui, essa oficina que eu vou fazer hoje é um desdobramento dessa oficina que aconteceu lá no Museu Militar do Porto do Brum, que foi na 19ª Primavera dos Museus, né? Foi presencialmente para o pessoal do Clube Filatélico. Como vocês já viram no card, eu sou numismata, sou filatelista, né? Eu sou perito, tenho 20 anos de colecionismo. Eu sou membro da American Philatelic Society, sou membro da ANA, né? Eu tenho alguns cursos tipo metrologia que eu fiz no Senai. Sou perito judicial em documentoscopia, que é uma área que eu escolhi, né, para fazer perícia, né? Que são selos, moedas, assinaturas, documentos históricos. Eu também tenho um curso de restauração. Eu fiz um curso de restauração de algumas coisas, tipo restauração de moldura, restauração de escultura, restauração de papel, de livro, né? Isso inclui selo também, tá certo? E eu já fui ex-presidente do Clube Filatélico do Recife. Então tá aqui, a reunião começa de hoje, né? A reunião do CPC. Agradeço desde já pelo convite.
Vou tentar ser o mais breve possível, o mais sucinto, tá? Para a gente não perder muito tempo, ainda mais que eu tentei sintetizar tudo, mas o PPT ele ficou bem grandinho. Então, isso aqui, veja só, pessoal, é o material que eu tenho de referência, alguns livros que eu tenho, né? Eu tenho esse livro da Philadelphia Foundation, eu tenho alguns livros ali, você começa do canto esquerdo, tem no finalzinho as revistas da American Philatelic Society, porque você tem a opção de ter ela impressa e ter ela digital. Eu, hoje em dia, só tenho mais digital, porque essas aí que tem aí é falando justamente sobre perícia, sobre leilão, sobre fraude, né? Aquele catálogo ali de selo do Brasil Império, né? Que é um catálogo de referência. Eu tenho alguns materiais que estão, esses livros que estão em materiais cobertos, né, com plástico filme, são os livros que eu considero, são raros, livros raros que eu tenho, e me custaram uma certa quantidade de dinheiro, né? Então, eu sempre deixo ele bem conservado e protegido. Tem ali o livro do Student, né, de estudo filatélico, tem o livro de Castelo Branco, que foi presidente também do Conselho do Clube Filatélico do Recife. Esse aí é meu álbum, esse que está aí depois da Bíblia do Colecionador, né, que é o Stamp Collection. E tem esses outros catálogos que tem ali, esses classificadores têm algumas referências, como eu já havia dito antes da apresentação. Tipo, fraude filatélica, falsificações, tipo de papéis, mas isso aí não é pertinente à oficina de hoje, vai entrar provavelmente no CTC próximo mês, tá? Isso aí é a minha certificação do Senai, que eu fiz o curso em São Paulo, em metrologia. Isso aí são alguns dos equipamentos que eu tenho para verificação, régua especial, tem um paquímetro digital, um paquímetro físico, que é chamado analógico, né? Que são um da Western e outro da Multitool, que é uma das melhores marcas que tem. Esses dois impressos aí, minha gente, não são impressos brancos. Isso aí são transparências, né? São réguas transparentes, são padrões, eles são impressos em papel transparente. Eu coloquei um fundo branco que é para vocês poderem verem, né? Porque eu utilizo geralmente um fundo preto. Isso aí é uma placa de EVA preta, né? Porque eu sempre gosto de colocar a cor preta, porque depois vocês vão entender. E ele tem essa luz aí, porque geralmente eu faço análise no quarto escuro, tá? Eu dou preferência a fazer no escuro, não utilizo muito a luz do dia, para fazer isso porque às vezes atrapalha. Então, vamos começar. Isso aqui também são os catálogos que eu tenho de referência de cor. Isso é o Stamp Color Key, que é da Stanley Gibbon, que é o inglês. Eu tenho o Molder, que é o norte-americano, e tenho o Farber, que é o alemão. Eu, geralmente, hoje vou utilizar o Stamp Color Key da Stanley Gibbon, que é um dos mais fáceis de você utilizar. E eu acho ele, porque ele é pequeno, ele é compacto, dá para você segurar bem. E esse livro aí, esse Farber, ele tem um pouco de dificuldade, porque ele é um pouco antigo, esse que eu tenho, né? Foi uma das primeiras edições. E eu, geralmente eu não gosto de manusear muito ele, só manuseio ele quando eu tenho uma dúvida muito grande mesmo em relação à cor, tá? Isso aí que eu tenho são os odotômetros, esse de baixo aí, a impressão dele é uma impressão espanhol, que é da Argo. O outro de cima é um odotômetro de célula, que ele é indiano, tá? É o tipo de impressão indiana. Esse stamp multigauge aí, que está esse outro aqui à sua esquerda, próximo do selo do abacaxi, né, que é o Auriverde. Esse é geralmente que é utilizado pelas instituições para dar o aval final do selo, né, da metragem do selo, né? Porque o selo, você tem que medir, dependendo do selo, você tem que medir o tamanho da impressão e você tem que medir também a perfuração, né? E esse botãozinho preto que tem aí em cima dessa lupa de cabeça, né? É a luz que eu geralmente utilizo para ver, tá certo? É uma lâmpada LED comum. E essa lente que está aí, ela é intercambiável. No caso, ela vem um conjunto de 6 lentes que eu posso intercambiar todas elas. Então, conversa e dados. Isso foi a oficina, né? A teoria, a prática, a avaliação dos participantes, considerações finais, o sorteio aqui não vai ter e os agradecimentos, tá? Gente, se eu estiver falando muito rápido, vocês sinalizem, tá? Que eu dou uma diminuída. Então, gente, como é que o olho funciona? É isso que eu preciso que a gente entenda, porque não adianta você ter um extintor na sua casa e você não saber como utilizar, como qualquer equipamento. Você pode ter um carro e não pode saber dirigir. Você pode ter uma moto e não saber pilotar. Enfim, eu vou pedir que vocês façam o seguinte, que vocês prestem atenção não na escrita, mas sim na figura, tá certo? Os nossos olhos são quase como máquinas fotográficas naturais.
Cada olho tem uma pupila e, como o sistema de abertura, regula a entrada de luz. Quando está no escuro, a pupila cresce, no caso, ela se dilata para permitir uma maior entrada possível de luz. O tamanho da pupila é controlado pela íris, que a rodeia, né, que é como se fosse um pistão calibrador. Quando a luz passa pela pupila, ela encontra o cristalino. O cristalino, também chamado de lente, faz com que a luz se desvie, iluminando a região interna, posterior do olho, a retina. E a retina é como se fosse o filme da máquina fotográfica. Ela forma a imagem em oposição invertida, que é transmitida pelo nervo óptico ao cérebro e depois permite interpretá-la na posição correta. Como vocês estão vendo aí, é o mesmo princípio a máquina fotográfica tem o mesmo princípio. Depois eu vou explicar um pouco mais sobre a máquina fotográfica lá na frente, tá? Então vocês estão vendo aí uma toupeirazinha que a gente vê ela, então a gente vê ela invertida, mas quando o nervo óptico passa ela na posição correta. Então, gente, existe uma coisa chamada côncavo e convexo. Aquele corte que vocês viram um corte transversal, certo? E agora a gente está vendo um corte lateral do eixo do olho, né? Então, está aqui o corte transversal que a gente viu ali, os nervos ópticos que viram aqui, e aqui tem a equação matemática, né? Ou geométrica da visão. Então, a gente tem o eixo principal, a gente tem o espelho côncavo e o espelho convexo, né? Então, o raio principal passa, a luz principal passa, onde está a linha alfa, aí que é o meio. Então, ela se dissipa dentro do eixo côncavo para poder refratar para o nervo óptico para ele fazer o ajuste da imagem no cérebro, tá? Vemos invertido pelo espelho côncavo devido ao cruzamento dos raios verdes da parte superior e amarelo inferior. Gente, o que eu vou estar falando aqui não é de cor, tá? Eu vou estar falando nesse primeiro momento, vou estar falando de espectro de luz, que são coisas diferentes. Ou é uma coisa, espectro de luz é outra, tá? Então, a gente tem isso aí, tá? Isso aí é um espelho de segurança, né? Que é chamado visão olho de peixe. E geralmente na fotografia são utilizados três padrões. O primeiro padrão é fotorretrato, ou foto plana, como a gente chama, olho de peixe, que é esse padrão que tem aí, não é? Que é o espelho convexo. E tem outro padrão que é panorâmica. Existem alguns smartphones que eles já vêm com essa função: retrato, olho de peixe e panorâmica. Existem alguns smartphones que eles vêm com osciloscópio também. Osciloscópio é uma espécie de nível para que você tire a foto mais correta possível. Eu adquiri recentemente um porque o meu scanner quebrou. E quando eu gosto de fazer análise de selo também em relação a algumas coisas, eu gosto do selo escaneado e não fotografado, porque eu tenho certeza que ele vai estar na posição correta, tá? Isso aí é um camaleão, a gente sabe que o camaleão muda de cor, né? E é engraçado que ele consegue observar com um olho a presa e com o outro olho ele consegue rotacionar para ver o ambiente, se tem algum concorrente ou algum predador. E existe também as aves de rapina que predam camaleões, tá? Então aqui é a seguinte, tem uma afirmação e uma pergunta, né? Você pode me ver, mas pode me entender? A confusão pode ser o início do conhecimento. Existe uma coisa no cérebro chamada pareidolia. É uma reação do cérebro que permite a pessoa assimilar um objeto ou som familiar e um estímulo aleatório. Nosso cérebro tende a fazer associações para processar a informação de forma mais rápida possível comparando com informações já existentes. No caso, o cérebro já tem um padrão, ele faz uma análise para poder processar de forma mais correta. O mais correto não, mais similar. Você olhando no primeiro modo, você vai dar a imaginar o quê? Isso dependendo de onde você mora, isso é uma pessoa, está lembrando uma pessoa que está assaltando, mas isso no fundo é uma câmera de vigilância, que também, de certa forma, é um assalto à nossa liberdade, porque quanto mais vigilante nós somos, menos liberdade a gente tem, né? Você está sendo vigiado o tempo todo, então quer dizer que você vai começar a pensar em fazer algumas coisas e outras não. Então, esse é um dos princípios da pareidolia, né? Você enxergar uma coisa que praticamente não está existindo. É uma assimilação que o cérebro faz. Isso aqui, gente, é uma mãe da lua, uma chave chamada uratal. Esse uratal, ele consegue se disfarçar. Ele é uma ave de hábito noturno, tá? Então, se você conseguir ver, tem um tronco, um galho lá em cima, ao fundo, e quando você olha, tem um traçozinho preto, e você percebe que isso já é o olho dele. Então, quando você vai olhar para a esquerda através desse traçozinho preto, vai estar o bico dele, né? Se você descer mais, você vai ver uma espécie como se fosse um colar, que é o pescoço dele.
E se você olhar nesse buraquinho que tem ali, que está em coloração esbranquiçada, ele está protegendo o filhotinho também. E tem o olho, se você observar direitinho, no mesmo formato do maior, né? Tem o olho, tem o bico e tem a asinha. Então, esse também é uma coisa que dá para confundir os predadores, tá certo? Gente, eu vou falar sobre o Penny Black, sobre uma curiosidade assim. O Penny Black, a gente sabe que ele foi colocado à venda pública no 1º de maio de 1840, mas ele só tinha validade a partir do dia 6 de maio do mesmo ano. O Penny Black foi inspirado numa medalha de bronze, né, que ela tinha 55 milímetros de diâmetro, né, e os funcionários dos Correios estavam procurando o design. Então, eles viram e acharam interessante, porque esse design foi feito por William Lyon, né, que foi considerado uma das mais perfeitas semelhanças gravadas da rainha. No anverso da medalha, desculpa, aqui embaixo tem um Penny Black que ele está no sleeve. Esse sleeve aí é um tipo de proteção que depois eu vou mostrar também que eu tenho, tá? E a perfuração de selo geralmente são separadas por colunas por pequenos furos, certo? O selo também pode ser separado por roleta, né? Separado por cortes horizontais e verticais. Tem uma coisa chamada corte vinco, que é um corte de matriz usado geralmente nesses selos autoadesivos. No caso, esse é da série Forever, porque eu coleciono, meu tema é Estados Unidos e numismática. Aqui à esquerda, esse pennyhead, ele foi cortado com a roleta francesa. A roleta francesa, eles cortavam geralmente de 5 em 5 folhas, que davam para poder cortar, tá? E aqui ao lado já tem alguns exemplos de perfurações. Tem muita gente que acha que perfuração de selo só é circular, aquela perfuração padrão. Mas existe PC em arco, PC em linha, PC em ponte, oblíqua roletada, PC em escama e PC serpentine, né? Então, gente, veja só, aqui tem uma questão que é um selo de 7,5 cento da Holanda e ele foi vendido por US$ 3.000. Por que esse selo foi vendido por US$ 3.000? Esse selo era para ser impresso na cor lilás e ele foi feito na denominação violeta, certo? Lembrar que esse selo ele está muito bem centrado e tem esse tipo de perfuração aí, que muita gente fala perfuração de intersecção, mas o termo correto é perfuração sincopada. Lembrando que esse selo da Holanda, ele tem a perfuração sincopada de 4 tipos. Esse aí é o tipo D, no caso, tá? Então, esse selo, eu não tenho esse selo, né? Gostaria muito de ter, mas eu não tenho também. Eu tenho alguns selos da Holanda, mas não tem perfuração sincopada, não. Então, gente, essa foto que vocês estão vendo aí é uma máquina de perfuração vitoriana, tá certo? Essa máquina, ela existia um museu, né? Infelizmente, em 2023 ele foi fechado. Era o Museu Postal de Bath, lá na Inglaterra, e eles pegaram essa máquina vitoriana e reconstruíram ela para ver como era o processo mesmo de perfuração de selo, certo? Com alguns testes, levaram alguns selos a ficarem meio picotados, que eles batizaram de mordiscado de rato, tá certo? Então, veja só, esse primeiro selo que tem aí, esse One Penny, esse não é um selo comercial, é um selo que foi feito para teste, justamente para estudo nesse museu. Vocês podem ver que a primeira perfuração em cima, no topo, ela está um pouco meio já, não está, como eu vou dizer assim, não está bem perfurado. Os furos dela são irregulares. Na parte direita, os furos saíram mais um pouco regulares. Na parte inferior, houve um misto de selo de perfuração regular e irregular. E no outro lado, lado esquerdo, onde tem o D ali, ficou um mordiscado de rato. O que foi que aconteceu? Esses selos foram furados por 50 folhas. O que é que acontecia com essa máquina vitoriana? Essa máquina vitoriana, ela tinha um tipo de perfuração que eram microagulhas. E elas se expandiam e se contraíam. Na medida que elas iam sendo usadas, ela começava a se expandir. No caso, elas começaram a fazer essas microperfurações, né, que deram esse apelido de mordiscado de rato, tá certo? Eles descobriram também que utilizavam-se cera de abelha para poder a perfuração sair um pouco mais correta, tá? Gente, e esse aqui é outro tipo de corte, é chamado tipo de corte enrugado, ou corte ondulado, que também é um tipo de teste também que eles fizeram, tá? Lembrar que esse tipo de selo, eles não podem ser cortados por várias folhas. Em si, ele é cortado de um a um.
você pode ver que o corte dele é totalmente irregular. Diferente desse corte aqui, que é o corte roletado desse pennyhead, tá? Então, veja só, o que são perfurações? Simplificando, são pequenos picotes, em geral redondos, ao longo das bordas do selo. O selo era sempre perfurado? Não. No início da produção, o selo era cortado com tesoura, com faca, com navalha, com algum tipo de material cortante, tá certo? O que despendia muito tempo. Então, Henry Archer, um irlandês, ficou conhecido como a ideia da máquina de perfuração, né? Ele fez um teste, ele imaginou esse tipo de máquina. Se eu não me engano, parece que foi baseado em máquina de costura, tá? Então, essas máquinas de costura bem antigas que tem, porque existe máquina de costura que ela é feita de manivela ainda, né? Por fim, ele vendeu suas patentes ao diretor-geral dos Correios da Grã-Bretanha. Então, quais são as diferentes tipos de perfurações? E linha é uma perfuração que é uma perfuração mais antiga. É uma fileira de pino, né, que você coloca a folha na máquina e você vai, à medida que vai se fazendo essa perfuração, essa linha, você vai girando a folha para poder perfurar o selo ao redor dele, né, em todo o seu campo, para poder terminar a folha. Existe a perfuração de pente, que são pinos em sequência, certo? Que são dispostos como pente, tá? Geralmente, essa perfuração de pente são de três lados. Existe a perfuração de pente única, né? Que são um monte de pino em formato de pente para perfurar. Mas, geralmente, a perfuração de pente é considerada de três lados, né? Lado esquerdo, superior e lado direito, certo? Isso aqui é uma máquina de perfuração de selo, tá? Perfuração em linha, que era uma das perfurações. Isso aqui é perfuração de pente. Isso aqui é chamado daquele outro selo que eu falei, que é perfuração de grade, que são os selos autocolantes, né? Que isso aí é uma foto da CMB. Então, grade. Grade é uma perfuração que a máquina tem equipada com fileiras nos quatro lados de pino. Ela vai furando o selo na horizontal e verticalmente, correspondente ao tamanho do carimbo. Gente, aqui está carimbo, porque é o seguinte, como o pessoal da América Philatelic Society fala muito de carimbo, é tipo selo, certo? E geralmente, carimbo lá eles falam de cancelamento, de cancel. Aí algumas coisas assim, às vezes eu termino trocando as coisas. Mas quando eu falar de carimbo, aqui eu estou falando do selo propriamente, tá? Então, veja só, agora a gente vai ver assim uma imagem que vai dizer tudo. Esse primeiro conjunto, essa quadra de selos que está aqui à esquerda é a perfuração em linha. Você pode ver que os selos, as perfurações são irregulares e no centro ela não se cruza, tá? Você pode ver que existe um defeitozinho. Aí dá para você, quando vê uma quadra dessa, você uma folha, você já tem uma idealização de que o selo foi feito em perfuração em linha. Embaixo tem perfuração de elemento de pente. Você pode ver que o selo, eles se alinham no centro da quadra, você pode ver que formam uma cruz, né? Mas as perfurações ainda não são uniformes. E à direita da continental, a perfuração continental, que é aquela de grade que eu falei, vocês podem observar que os selos, as perfurações, desculpa, elas são uniformes e elas se cruzam totalmente, elas se encontram, tá? Não só nas quadras, mas em toda a folha. Existe, gente, outro tipo de perfuração. Além da perfuração comum, que são essas que estão à sua esquerda aí em cima, que são circulares, existe perfuração em losango, perfuração square, que é quadrado, Riefenrolle, que são os retângulos, e tem esse sewing machine, que são microperfurações. Existe também perfuração em linha, existe perfuração serrate, e existe a perfuração serpentine, e existe a perfuração PC em arco. Esse selo aí embaixo, essa perfuração é a perfuração Schermack. O que acontecia? Esses selos eram vendidos em máquinas que ficavam na rua ou em algum local. Eu não sei se vocês já lembram que tem umas máquinas que você coloca uma moeda de R$ 1 e você tira uma bolinha. Naquela época funcionava dessa forma. Você colocava o valor, né, e ele, antes de emitir o selo, a própria máquina perfurava ele. Esses selos hoje em dia são muito raros. Por quê? As máquinas tem uma teoria que diz que a maioria das máquinas elas foram recolhidas porque ou elas estavam sendo furtadas ou estavam sendo danificadas pelas pessoas. Tá bem? Então, o nível de raridade desse selo é R5. Existe falsificação? Existe. Mas a gente tem como identificar se é uma fraude.
É possível cometer erro ao perfurar selo? É sim, principalmente quando a perfuração em linha, certo? Porque a perfuração em linha, ela segue um padrão, né? Existe perfuração em linha, que são 12 perfurações por 2 centímetros, 11, 10, 10,5, 11,5 e 12,5. Mas existem algumas coisas que, alguns erros na filatelia que podem produzir bastante valor. No caso aqui, eu vou trazer uma foto do 568C, certo? Que é um Niagara Falls, que ele foi vendido no dia 20 de nove de 2012 na Ciegel por 9 mil. O que foi que aconteceu com esse selo? Esse selo aí, ele deveria ter a perfuração 11-11, né? Quando a gente fala de perfuração 11-11, a gente sabe o que é, né? 11 em cima, embaixo, lado direito, lado esquerdo. Mas o filatelista, ele encontrou uma variante que nesse selo, se você observar do lado direito desse selo, os dentes são um pouco maiores e as perfurações são um pouco mais espaçadas. No caso, no flanco direito tem perfuração 11, quando você compara, você vê do outro lado são perfurações 10, né? Então, esse selo ele foi vendido a esse valor porque é uma coisa muito rara de se encontrar. Porque existe um padrão que era para ser somente feito perfuração 11-11. Assim como o teste de cores, de papéis, existe teste de perfuração. Isso aqui é um selo de teste de perfuração, né? Eu tenho um par ali também. Esses testes de perfuração não deveria sair da casa de impressão do selo. Mas geralmente a gente sabe que as coisas geralmente escapam, né? Então isso aí é um teste de perfuração. Aí o que acontece, gente? Como eu falei de teste de perfuração e teste de papel, teste de tinta, isso aqui é um certificado da PSE que uma pessoa pegou um teste de impressão, certo? Em papel Índia, e ele fez uma perfuração. Porque esse selo de locomotiva Baldwin tem os selos que são bem raros, né? Principalmente quando ele não é cancelado, tá? E quando ele está muito bem centrado. O que foi que o cara fez? Ele pegou, perfurou e mandou a certificação. Aí, então, a comissão, né, de SPEC, ele disse que o selo é genuíno um plate proof, que é um teste de papel, mas com perfuração fake. Então, não adianta as pessoas tentarem, assim, um selo de alto valor. Geralmente, eu recomendo que se passe pela expertização, uma certificação, tá? Então, gente, existe tipo de impressões úmidas e secas. Em cima, vocês podem ver que a impressão é um pouco mais opaca, e embaixo é um pouco mais vívida. Quando a impressão é úmida, pelo processo de papel, a cor e a intensidade tendem a ser menos. E quando a impressão é seca, porque a tinta geralmente ela é um pouco mais densa, a impressão é mais vívida e ela é mais delimitada, mais delineada. Se você observar na palavra vermelho do selo superior, ele é um pouco borrado e não, a finalização dele não é tão rica em detalhes quanto o de baixo. Tipo, a ponte, a cidade lá atrás, a própria escrita, o avião, tá? Vocês podem ver que esse tipo de impressão também ela interfere no selo. E na cor também. Você pode ver que em cima é praticamente um parecido próximo a um azul aço, e embaixo é um blue, né, que é o azul azul, considerado, né? O selo, gente, a gente sabe que o selo ele pode sofrer oxidação. Existe um composto químico que é chamado sulfeto de enxofre, que ele é presente até no ar que a gente está respirando. E esse sulfeto de enxofre, ele pode oxidar o selo. Na esquerda tem um selo que é um 600 laranja e tem do lado que é um selo oxidado, que ele está parecendo um marrom ou sépia. Mas isso é uma oxidação, porque até onde se sabe, nenhum selo desse foi impresso em marrom ou então em sépia, né? Mas geralmente esses aí são meus selos. Ele está oxidado, mas existe como a gente tentar minimizar essa oxidação para tentar descobrir a cor do selo. E o processo de oxidação também, ele se dá em metais. Então tem gente que não gosta de oxidação em metais, mas é o que a gente eu chamo de pátina em metais. Né? Tem gente que manda retirar. Dependendo do que seja, né, se a gente verificar que aquela pátina, aquela oxidação, se o processo de retirar tanto na moeda ou no selo vai danificar mais do que colaborar, a gente tem tendência de deixar mesmo. Tá? Mas quando a gente vê que está prejudicando, a gente retira. Então, gente, agora a gente vai para a parte de cor. Como é que os olhos da gente enxergam? Os nossos olhos eles enxergam mais de 7 milhões de cores.
mas basicamente é vermelho, azul, roxo, amarelo e suas nuances, certo? Então, quando eu estou falando de espectro visível de cor, existe a cor que ela tem o espectro curto, 440 nanômetros, o médio, que é 540 nanômetros, e o longo, que é 580 nanômetros. Então, o curto é o azul, o médio é o verde e o longo é o vermelho. Vocês lembram que eu falei no começo da apresentação que o espectro que passa embaixo é o amarelo e o espectro que passa em cima é o verde? Pronto, isso aí a gente vai entender mais lá na frente. Então, isso aqui, gente, isso aqui é o comprimento de onda feito por uma máquina. Existe equipamento que ele consegue identificar a cor exata que está impressa no papel, a cor exata da roupa, a cor exata de qualquer coisa. Mas o que é que eu não gosto? Porque geralmente esses equipamentos, eles sofrem interferência. Ou interferência por Bluetooth, que estiver ligado, ou interferência por Wi-Fi, né? Tanto que eu estou todo conectado aqui, meu computador é todo cabeado, mouse, teclado, microfone, internet. Eu não gosto muito de estar utilizando Wi-Fi por conta da interferência. Ou então Bluetooth. Então vamos lá, vamos entender uma coisa aqui. Diga qual é uma banana. Geralmente a gente sabe que a banana é amarela, né? Mas tem banana de várias cores. Mas vamos trabalhar com a banana amarela. Por que a gente vê que a banana é amarela? Porque existe esse padrão RGB. Esse padrão daí, que é três cores, né? Quando existe a junção desses três espectros, ele provoca a luz branca. Então, essa luz branca, ela vai dar essa reação na retina da gente, né? No cérebro. Então, certo. E se eu colocasse um espectro vermelho na banana? Uma luz vermelha? Ela me aparentaria vermelha. E se eu colocasse verde? Me aparentaria verde, né? Se a banana não tivesse cor. E se eu colocasse azul, ela sairia ou preta ou arroxeada. Quem foi que descobriu isso? Foi Isaac Newton, quando ele começou a observar, né, a luz, o prisma. Ele fez um experimento para onde a luz passava através do buraco de uma porta e batia no vidro, que quando ela entrava, ela refletia várias cores, certo? Então, isso aí é o espectro visível da luz. Se vocês olharem lá de cima, no canto esquerdo, tem raios gama, raio X, ultravioleta. Luz visível é o que a gente vê. Infravermelho a gente não consegue ver. E ondas de rádio também não, né? Então, esse outro gráfico que está aqui à direita, você pode ver que próximo ao olho que está ali no cantinho à direita, tem a luz visível, que tem os espectros que passam. Vermelho, laranja, amarelo, verde, azul claro e os tons de azul. Cada um com o seu comprimento da onda de luz ou espectro de luz. Isso aqui é um colorímetro, aquilo que eu falei, que é um equipamento que ele consegue identificar com precisão as cores, mas é como eu reitero que às vezes ele sofre alteração e precisa constantemente de calibração, tá? E aquilo ali é um sensor de calor que ele converte o espectro do calor em luz. Então a gente está vendo ali onde está mais azul é onde está mais frio, onde está mais vermelho está mais quente, onde está meio amarelo laranja é onde está meio termo, né? Temperatura morna mais ou menos. É isso também que o pessoal usa para militaria para ver também enxergar à noite, né? Que é diferente daquele outro óculos que a gente vê só verde. Gente, o olho da gente pode ser enganado. Você olha essa estrela da esquerda e a estrela da direita. Você observando, você vê que você pode afirmar que são cores diferentes, mas não é. É a mesma cor. O que está influenciando na interpretação da gente é o fundo que está por trás, tá? É mais ou menos assim que o olho da gente funciona. Os espectros passam, existem umas caixinhas, que são os bastonetes que a gente tem dentro, ou os cones, que eles vão recebendo esse espectro através de pequenas frações, depois ele contabiliza e ele passa para o cérebro, isso em questão de nanosegundos. Qual foi o resultado dessa contabilidade? No caso, qual a cor que é. Então, se a gente fosse uma máquina, né, uma máquina fotográfica, uma máquina como aquela, a gente veria a banana assim. No centro, em cima à direita, a gente veria o amarelo esverdeado, né? Lá no outro lado, próximo ao que é chamado o FF00, a gente veria o amarelo ouro. Embaixo, que é o FB500, a gente veria um amarelo alaranjado. E lá embaixo, o B33, um marrom ou um amarelo amarronzado. Ou um sépia ou um brau, isso vai depender muito da interpretação, certo?
Porque cada computador, o meu computador está mostrando um tipo de gama de luz. E o de vocês pode estar mostrando outro, o smartphone pode estar mostrando outro, porque existe uma variação de cores de taxa de transmissão. Gente, eu vou fazer um experimento com vocês. Eu quero que vocês passem um minuto, vou passar um minuto aqui, vou contar aqui um minuto, olhando para essa cruz que está aí no centro dessa bandeira. Vamos lá? Bora testar? Procure não piscar o olho, tá? Vamos antecipar um pouquinho, tá certo? E aí, pessoal? Vocês conseguiram ver nessa tela branca alguma coisa? Tá? Eu acredito que sim. A menos que você tenha sofrido de daltonismo, né? Porque o daltônico ele também pode enxergar a cor, porque já existe um óculos específico para os daltônicos enxergarem a cor correta. Então, o que foi que vocês viram? Vocês viram um efeito chamado de pós-imagem que o cérebro criou. Quando você olha muito para uma coisa, geralmente aí você tira abruptamente o centro da visão, ela cria uma pós-imagem que ainda ela está processando ainda, ela fica no reprocessamento. Então, vocês viram a imagem de baixo e provavelmente no efeito de pós-imagem ficou essa bandeira, né? Então, por que é o efeito de pós-imagem? É isso que a gente vai entender lá na frente. E existem as cores contrastantes, ou opositoras ou complementares, como queiram. Eu geralmente gosto de falar de cores complementares. O preto complementa o branco, o vermelho complementa o verde e o amarelo complementa o azul, que é esse quadro que está aí na direita. Na direita não, na esquerda. Então é mais ou menos isso o espectro de luz que a gente está vendo. Existe esse pontinho preto aí, que é o centro do espectro, né? Então essas luzes foram projetadas. Então vai dar o amarelo com o vermelho, então o azul vai dar o amarelo, amarelo com vermelho, vai dar o amarelo alaranjado, o azul esverdeado, que é o azul com verde, vai dar o ciano, e lá em cima o magenta, tá bem? Então, aqui vem os padrões. Existem dois padrões, RGB, que é o Red, Green, Blue, e existe o CYMK, que é o ciano, magenta, amarelo, e o color, que é o preto. Lembrando, gente, que preto é a ausência de luz, e o branco é considerado a presença de todas as cores, de luz e de cor, tá? Então, você pode ver que o RGB, ele é um pouco mais atenuado, mais acentuado de que o CYMK. Você pode ver pelo azul que está em cima do CYMK, né, que ele é um pouco mais atenuado, e o RGB é um pouco mais acentuado. Então, geralmente, os computadores e as impressoras, algumas impressoras, utilizam padrões CYMK. Às vezes, existe algum tipo de impressão que a gente tem que pedir para o tipográfico ele regular para RGB, para poder sair a cor correta, tá bem? Então, a laranja. Vamos falar sobre a laranja. A laranja existia. O que apareceu primeiro? A cor ou a fruta? A cor laranja é um comprimento de onda que ele fica entre 590 e 665 nanômetros, tá? A laranja era conhecida antigamente como negumo, na época medieval, que vem do nome árabe da fruta chamada naranja. Mas o laranja em si, né, não se conhecia muito na Europa a palavra laranja, eles chamavam de cor antes vermelho dourado, que era como se fosse um amarelo com vermelho, né? Uma tonalidade do vermelho. E a palavra laranja vem do árabe chamado naranj, como está lá em cima, que procede do persa naresh, que vem, por sua vez, uma das linguagens mais antigas do mundo, que é o sânscrito, que era conhecido como narang, né? Por que eu coloquei essa cor laranja? Gente, a cor laranja, isso aí eu não estou fazendo propaganda de nada, não, viu? Apesar que o ômega 3 é muito bom. Inclusive, meu cachorro, que ele é paciente renal, ele usa. Então, assim, o que é que acontece com isso aqui? Isso aqui é uma cor laranja translúcida. Por quê? Foram feitas pesquisas na taxa de transmissão de oxidação para os oleaginosos. E foi descoberto que a cor laranja, ele retarda o processo de oxidação. Por isso que a maioria das cápsulas dessas medicações ou de coisas de oleaginosos é na cor laranja, para evitar a oxidação, tá? E até quando você tem a oxidação, a radiação, que ela é emitida por luz doméstica, porque todo tipo de luz ela produz um tipo de radiação.
independentemente. Não é somente a luz solar, não, tá, gente? Isso aí depois a gente pode conversar em outra oportunidade. Então, gente, também existe a psicologia das cores que está aqui. Porque quando você vai fazer um selo, você tem o design, né? Então, isso também é levado em consideração. Isso aqui são os aspectos positivos das cores, né? Coloquei, tá aqui em cima que é otimista, que é o laranja, o vermelho é empolgado, o rosa ou o lilás é criativo, o azul é confiável, tanto que o logotipo do Windows geralmente tem aquelas cores todas, mas o fundo do Windows é azul, para dizer que é um programa confiável. Enfim, mas existe o lado negativo das cores também. Eu vou dar um exemplo que é uma lanchonete bem conhecida, que é o McDonald's. O padrão do McDonald's é vermelho e amarelo. Amarelo é caloroso, receptivo, e amarelo ele transmite poder. Então, e o vermelho lhe empolga. Então, o que é que utilizaram nessa estratégia? Utilizaram que assim, a pessoa, o amarelo atrai, depois que ela consome, expulsa a pessoa, né? Porque o vermelho também, o aspecto negativo do vermelho é a rechaça. Tanto que quando você vai ler um texto totalmente em vermelho, você fica automaticamente tendencioso a desistir de ler. E quando você vai ler um texto em um azul mais suave, você fica mais tendencioso a terminar a leitura, tá? O que é que a gente vai usar? Isso foi na parte prática. Odotômetro, guia de cores, como eu já mostrei, uma luz LED branca, lápis, aí foi uma experiência que a gente fez lá com emissividade de cores, né? E as provas de cores que eu tenho. Então, gente, isso aqui é o que eu utilizei no primeiro momento. Aqui na esquerda tem o Ancento Magenta, que é o selo. Isso aqui é uma reprodução autorizada pela Standard Gibbon, que é a casa detentora do Ancento Magenta hoje em dia. Só foram impressas 1.000 reproduções dessa no mundo todo, né? Eu tive a oportunidade de comprar uma. E ali tem a própria tabela de cores da Stanley Gibbon. Se você ver embaixo, tem a palavra escrita magenta. Mas quando você olha para o selo, você diz, não, esse selo não é magenta. Mas o que é que aconteceu? Você lembra do processo de oxidação? Pode ter ocorrido no Ancento Magenta. Mas como a reprodução é fiel ao estado atual do selo, eu tenho a suposição que o selo é nessa cor, porque a Stan Lisboa leva muito a sério, ainda mais que é um selo muito caro, né? E ela leva muito a sério essa questão de selo. Então, eu acredito que o magenta, com o tempo, oxidou e ele ficou um pouco escurecido, tá certo? E ali é o que geralmente eu utilizo. Na direita tem o círculo cromático. O círculo cromático existe várias versões. Eu utilizo essa. Por quê? Vocês lembram daquela experiência que eu fiz com a estrela com vocês? E a cor era mesmo, mas o fundo influenciava? Então dá-se no mesmo. Existem as cores opositoras. Quando o selo é verde, eu coloco na cor oposta. Quando o selo é lilás, ou quando o selo é muito colorido, geralmente eu gosto de colocar no azul, como está ali o 300 réis, tá certo? Que é o Auriver. Então, o que é que a gente vai fazer? Isso aqui é umas provas de cor e prova de papel. Veja só, que isso aí é prova de papel e prova de cor. Não é do Brasil, mas eu só tenho algumas coisas ali do Brasil, mas eu não achei pertinente trazer não, porque eu vou falar sobre isso depois na outra oficina. Dispersização. Tem um Auriverde ali. Isso aí no centro é uma borracha. É uma borracha específica que o pessoal de arquitetura usa, tá? E que trabalha com desenho a lápis ou com grafite ou com carvão, que utiliza para tirar o excesso de sujeira. É uma borracha específica, essa borracha é um pouco carinha, certo? Ela é um custo elevadozinho, mas serve para a gente fazer a primeira higienização do selo, tá? Quando a gente tem dúvida na cor. Então, veja só, no Auriverde, quando eu peguei essa parte central, o que é que a gente vai falar sobre especificação de cor? A gente sempre procura a parte que tem a quantidade de cor mais impressa. Nesse caso aí, como é um selo bicolor, né? Então, o verde mais proximal que se deu foi o verde garrafa, tá? E foi que deu aí. Note que veja que o selo da de esquerda, que está em foto de macro, já muda a cor do selo da direita lá em cima, do Auriverde. Por quê? É questão de luminosidade, certo? Quando você muda de luz, você pode mudar também o efeito visual que você dá. Ali, existe os 50 réis da Varig, que ele deu vermelho. No catálogo diz que ele é vermelho. Mas para mim ele apareceu como Indian Red, que é uma espécie de vermelho, mas também é vermelho. Lembrar, gente, que você pode estar vendo uma cor diferente por conta da taxa de transmissão do seu computador ou do seu smartphone, tá?
E eu vou tentar fazer, gente, isso aqui. Eu vou seguir pelo Ouro Verde, vou seguir pelos 50 réis, 500 réis. Vou tentar fazer o movimento do relógio, tá? Então, a gente já viu os 50 réis. Agora a gente vai ver o 500 réis. O 500 réis no catálogo, ele é um lilás ou, ou rosa. Esse aí saiu um Deep Malve. Deep Malve é uma assimilação do lilás, certo? É um Deep Malve. Foi a cor mais próxima que eu consegui alcançar ele, tá? Então, vem o outro selo ali, que é o 700 réis, que ele saiu na cor do próprio catálogo, que é verde. Você pode observar que no centro do selo, o verde da perna do Ícaro, ele é um verde mais acentuado, porque é a área que a tinta mais pegou. Por quê? A gente sabe que esse selo Ícaro, ele tem esses círculos próximos da perna. Então, provavelmente, uma área preenchida vai pegar mais tinta do que uma área que é só contornada. No caso, esses são os contornos circulares que tem na perna do Ícaro, né? Então, você pode ver aí na direita, aqui, onde está o nome Green, é o selo que ele bateu com a cor mesmo. Esse outro é o 350, que realmente é o Bright Green. Você pode ver que é um verde mais claro, não é? Se você observar nessa foto da direita, você vai ver o Bright Green e vai ver o 700, que era verde, ele se tornou Bright Green também. Por quê? Questão da distância da luminosidade. A luminosidade influencia. A distância ideal, não existe uma distância ideal para você ver a cor do selo. A recomendação é que a luz esteja abaixo do seu campo de visão. A luz não pode vir acima do seu campo de visão. Você tem que ver abaixo do seu campo de visão. Tá certo? E agora a gente vai para os 50 réis aqui da Varig, que ele é um blue green, que é o quê? É um azul verde. O catálogo ele diz que é isso, azul verde ou azul aço, que é um azul mais puxado para uma tonalidade de preto. Nesse caso aí, eu só peguei como amostra, tá, gente? Eu não peguei a série toda. Aí ele saiu como blue green. Do outro lado, a gente vai ter os 50 réis. Você note que nessa foto do meio tem os 50 réis da Varig. Ele é um tipo de marrom, por conta da questão da luz também. A distância da luz influencia. Tá? E a posição também da luz. Aí você vê, quando você coloca na posição correta, ele aparenta o sépia. Ele não é um Beast Brown e nem é um marrom. Nem um Olive Brown que está lá embaixo. Ele é um sépia mesmo. Tá? Mas ele foi impresso na cor sépia. Vamos agora para a parte de odotômetro. Esse odotômetro da esquerda que tem aí é um indiano que ele é feito por célula. É um odotômetro por célula, tá? A foto sai um pouco meio distorcida porque ele é grandinho. Então, assim, é mais ou menos o tamanho de um papel ofício. Existe esse odotômetro que é por células. Existe o odotômetro que é por line, que é o Argus, que é um espanhol, tá? E existe o outro odotômetro também, que é norte-americano também, que é line and point, que é pontos e linhas, tá certo? Então, aqui ele bateu na perfuração 13,5, mesmo com sendo célula. Aqui também bateu com perfuração 13,5, e eu não coloquei ali, tá? Porque eu já sei que ele é 13,5 mesmo. Eu vou mostrar como é que esse da direita, esse odotômetro que eu tenho, não é? Eu utilizo ele, certo? A começar aqui no campo esquerdo, nessa primeira foto da esquerda, a gente tem, eu sei que isso é o aure verde. Gente, eu prefiro medir selo por trás. Eu viro pelo anverso. Por quê? Para evitar distrações visuais, certo? Eu prefiro utilizar só a parte do selo atrás. Né? Ele está com a charneira aí, esse selo está com goma ainda, então, quando eu bati a foto, a goma refletiu essa coisa meio esbranquiçada. Então, essa primeira forma, tem gente que faz assim. Eu, geralmente, não recomendo muito a medição de selos perfurados de forma circular, dessa forma à esquerda. Porque, às vezes, você pode ter um golpe de vista e pode se confundir. Isso aí, geralmente, eu gosto de usar para selo que ele é serrate, ou então que ele é PC, quando tem algum PC em ponto. Quando é microperfuração, né? Aí eu gosto de utilizar isso. Tem gente que utiliza esse método aqui, que é um método de fechamento, certo? O método de pirâmide. Porque se você observar, os dois pontos de baixo com o ponto de cima faz uma pirâmidezinha.
Aí você pode ver que ele fecha corretamente, tá vendo? Na perfuração 12. E existe a foto da direita, que é a que eu prefiro. O fechamento total. Quando você encontra o fechamento total, eu gosto muito desse odotômetro, porque eu, como não é perfeccionista, eu sou estudioso, então eu gosto de estudar esse tipo de coisa. Então eu prefiro porque ele tem da perfuração 8 até a perfuração 18. Isso ele vai graduando 8, 8.1, 8.3, 8,5, 8,25. Aí aqui vocês estão vendo, né, que tem, começa ali pela essa foto do meio, né? Tem 11.25, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6 e assim sucessivamente. Isso aqui, gente, é uma visão espacial de selos norte-americanos que eu tenho, tá? Você pode ver que, a grosso modo, você já vê uma vasta tonalidade de vermelho, de amarelo e de verde. Então, só por aí você vê. Esse tipo de selo que eu estava falando antes da reunião começar, é que esse selo, essa série é o tipo vovó e netinho. Quase ninguém quer pegar porque é uma dor de cabeça, não é? Existe um tipo de selo dessa série Franklin que ele tem 17 variações. Essa série daí, ela varia papel, varia design, o tamanho da impressão, o tipo da perfuração e a quantidade de perfuração. Então, para você classificar uma série dessa, né, eu tive dor de cabeça assim. Eu tenho, mas não tenho todos ainda. Porque eu tenho a minha moncolista, tenho um álbum, né, mas dessa série eu estou quase conseguindo concluir. Porque tem alguns selos que não são caros, mas são muito difíceis de achar por conta das suas peculiaridades. Né? Então, aqui está uma foto de macro, mais próximo, para você ver. Ó. Você vê que existem várias tonalidades de selo. É 2 cents. Mas a tonalidade de vermelho, de rosa que tem, varia também, porque tem selo que é feito em impressão seca, tem selo que é feito em impressão molhada. Lembrar, geralmente, pessoal, que geralmente todo selo de Rotary Press, que é de impressão seca, ele é por cilindro. E, geralmente, quando é impressão molhada, pode ser ou impressão de placa plana ou impressão de cilindro também, certo? Isso aqui é o meu álbum que tem ali, né? Ele é maior do que uma caneta, certo? Ele é do tamanho de um livro, né? Ele é bem grandinho, esse meu álbum. Aqui tem uma parte de uma coleção que eu estou terminando, né? Que é a série de 1917 a 1919. Foi a que eu expliquei, que é correspondente à vovó e netinha, né? E a bisneta também. E ali, o outro lado, é de 1818 também. Se você notar lá em cima, existem selos de Washington, né? Que foram impressos em azul, né? Mas eles são azuis diferentes, de perfurações diferentes. Aí você pode ver que em 1817 a 19 também tem selo de Washington. E em 1922 também tem selo de Washington que foram impressos com design diferente, na mesma cor e perfuração diferente, tá? Isso aqui foi um selo que eu mandei para o Ancet Franklin, que é o né? É Richard do Porto, que ele que me deu o Multigauss, que é o odotômetro oficial de certificação. Isso aí a gente estava discutindo, aí eu disse a ele que encontrei um selo que eu tinha uma dúvida de perfuração. E eu mandei foto para ele e a gente começou a questionar qual era a cor, que não era. Aí eu disse, eu vou mandar para você. Ele fez, mande para mim. Aí eu mandei para ele, né? Aí eu já tinha a suposição que era um 499 mesmo, mas como a denteação lá em cima está um pouco danificada, aí eu achei que poderia ter alguma variação. Mas eu mandei para ele, aí como cortesia, ele mandou para mim o certificado, só para a gente ter uma... E note que, assim, ele mediu o selo, você pode ver que embaixo tem, assim, 19 por 22 milímetros. Foi impresso em placa plana, né? A gente sabe que, geralmente, quando o selo ele é impresso a forma seca, que é de cilindro, geralmente o tipo de impressão tem um pouco de milímetro a mais, tá? Diferente da série Ícaro, que quando tem a série Ícaro, esse da Varig, quando a primeira detecção que a gente faz de falsificação é o tamanho da impressão, né? O tamanho da impressão a gente já sabe lá. Quando a gente mede o selo, a gente vai no catálogo e a gente vê nos estudos que tem ali, e se o selo for determinada impressão, ele já é considerado falso. E outra coisa que tem nesse certificado é que você pode ver, olha, o selo está impresso, está embaixo, né? Ele está no sleevezinho, está no Ravid, né? Mas você pode ver que ele procura até reproduzir todos os detalhes do selo
na impressão do certificado. Porque quando vai fazer o certificado, o ideal é que você coloque a imagem do item que está sendo certificado. Daí coloque as especificações. Tipo, o selo ele é cancelado, né, tem o carimbo, ele não tem marca d'água, que está ali, um nota maker, e tem o quê? 1111, e tem ali o flat plate, e tem ali a medida do selo, tá? Essa parte aqui do lado é uma técnica que eu tenho, que eu utilizo para tirar a oxidação do selo. Existe jeito de tirar de selo com goma e selo sem goma. São técnicas diferentes. Aquela placa de vidro ali é o que eu utilizo. Aquela placa de vidro ali é uma placa de vidro que eu mandei oxidar, não. Fazer ela fosco, esse centro circular fosco, porque eu coloco o selo para que não haja o risco de quando eu estiver eu restaurando ele danifica ou saia do lugar, tá certo? Tem gente que utiliza cola. Aí eu geralmente não gosto de utilizar cola no selo, não, porque depois eu vou ter que fazer outro processo para remover até aquela cola de bastão que a gente utiliza. Aí eu prefiro utilizar isso com muito cuidado, né? Porque o selo geralmente é frágil. Então, para evitar rasgar ou evitar danificar o selo. Então, as considerações finais. Esta oficina imersiva foi apenas uma amostra do quanto um bom colecionador necessita de informações diversas. Em geral, o filatelista versa sobre vários assuntos, do micro ao macro, juntando assim saberes múltiplos, onde se perpassa a transversalidade de conhecimento, para não só entender, bem como aprimorar o ambiente em qual estiver inserido. Teve o sorteio lá, mas aqui não vai ter, né? Tem o nome do sorteio em vários idiomas. Tem os agradecimentos aos participantes dessa oficina, ao Clube Filatélico de Recife, né? Ao Museu Militar, na pessoa de André Monteiro, que foi a primeira pessoa que me chamou para fazer essa oficina, a RHM, na pessoa de Peter, que eu converso muito com o Peter, pelo WhatsApp também, a gente troca algumas ideias, a Reinalda, a James, ao CTC e a todas as pessoas que colaboraram direto e indiretamente para que esta acontecesse. Obrigado. Legal, Gabriel. Obrigado por uma visão diferente que a gente tem dos itens colecionáveis. Tem uma pergunta para fazer. Gabriel, parte desse desenvolvimento, né? Já que não conheço se existe um curso específico para filatelia, mas você teve que fazer cursos de peritagem para cor, para papel. Como é que se deu esse desenvolvimento técnico? Veja só, quando eu fiz a minha o curso da minha pós-graduação em perícia, a gente tinha esse tipo de identificação de cores, tá? Eu fiz uma pós-graduação em perícia que eu havia conversado antes, e a gente tinha vários nichos. Eu paguei exumação de cadáver, eu paguei acidente de trânsito, eu paguei documentoscopia, a gente pegou falsificações de marca. Então, isso aí foram cursos, né, que eu fui fazendo. Eu fiz o curso de perícia, mas eu fui procurando cursos de oficinas com outros profissionais, com restauradores de livros, com pessoas que trabalham com papel, com pessoas que trabalham com pintura, que trabalham com desenho, porque aí você vai pegando feedback dessas pessoas e pegando know-how, tá? Então, aí, quando você começa a fazer essas observações, você insere isso dentro da filatelia e dentro da espertização. Por quê? Porque eu, como perito registrado, eu posso dar um parecer, né, com todas as especificações. Tipo, o selo é tal, tal papel, tem perfuração tal, foi restaurado de tal, tem por tal, provavelmente aconteceu isso, então você tem que dar um parecer. Quando a gente vai prestar um parecer para a justiça, a gente não só tem que dizer que o parecer, por exemplo, uma assinatura, vou dar um parecido na assinatura. A assinatura, fulano é falsa. Mas por que você está dizendo que a assinatura é falsa? Você tem que justificar porque você está dizendo que aquilo ali é falso, porque aquilo é aquilo mesmo. Você tem que dar todos os parâmetros para que a pessoa ela tenha instrumentos e ela saiba como foi que você chegou àquela conclusão. Não adianta você chegar e dizer, isso é isso. Sim, mas isso é isso por quê? Por que isso é isso? Né? Então, a minha certificação, ela se deu por conta disso. Eu fui fazendo os cursos, né?
dentro da área que fosse no nicho do colecionismo, da filatelia, da numismática. Mas tudo bem, essa sua acreditação é dada, então, pela essa peritagem, mas existe alguma certificação filatélica que você já tenha? Não, a certificação filatélica eu não faço parte da Philatelic Foundation ainda. Por quê? O ideal da Philatelic Foundation é você ser perito há mais de 5 anos. Eu ainda não tenho 5 anos que eu trabalho propriamente com perícia, tá? E existe também, em relação à filatelia, que é aceito para quem é associado da Associação de Comerciantes Filatélicos. Eu, por livre e espontânea vontade, e eu não tenho desejo de me tornar nunca um comerciante filatélico. Por quê? Conflito de interesse. É o que eu penso, tá? Então, assim, aí você é perito, você é comerciante. Não estou dizendo, estou dizendo isso é uma opinião minha, particular. Você está vendendo o seu selo, você é o perito e o comerciante está vendendo o seu selo. Não. Eu só quero trabalhar na área de peritagem, independentemente de quem seja o selo, o meu ou de outra pessoa. Foi por isso que eu também saí da presença do Clube Filatélico por conta disso, para não existir um conflito de interesse. Tá? Legal, obrigado. Mais alguma questão? Eu queria, Comentário? eu queria fazer uma pergunta, James. É o Leandro. Oi, Leandro, à vontade. Opa, obrigado. Gabriel, eu coleciono selos, estou começando agora a colecionar selos, né? Me considero um filatelista iniciante, mas moedas eu coleciono há bastante tempo. E uma parte da cultura aqui no Brasil é do próprio comerciante, né? Da moeda fazer o certificado dizendo que a moeda é verdadeira. E assim como você falou aí agora, eu também acho que não tem sentido isso. Eu vendo algumas moedas também, já me pediram um certificado, mas para mim não tem sentido eu mesmo fazer um certificado dizendo que a moeda que eu estou vendendo é verdadeira. É óbvio que eu considero ela verdadeira, né? Mas, em compensação, eu não sei quais são as opções que eu teria para oferecer um certificado de terceira parte aqui no Brasil. Eu sei que lá fora, né, a gente tem aí várias empresas que certificam, mas é um processo caro e, assim, as moedas que eu vendo são um nível bem de preço bem menor do que suportaria um envio. Veja só, em relação ao colecionismo, eu como perito, eu posso Esse tipo de emitir esse serviço. parecer, certo? Eu tenho a certificação, eu tenho um conselho que eu respondo a isso. E, inclusive, assim, eu não vou emitir um parecer fraudulento ou um tipo de parecer que eu não concorde, porque, assim, vai ter essa minha, como eu digo assim, meu declínio, né? Diante do conselho, eu vou ter a carteira cassada e eu posso, não, eu vou ser processado. Isso já ocorreu. Já ocorreu com algumas pessoas que emitiram pareceres sem ter autorização técnica para isso. Eu, como perito registrado, eu tenho uma associação por trás de mim, que é a Associação de Peritos do Brasil. Eu faço perícia para a justiça também, né? Quando eu sou convocado. Então, tanto que meu laudo, ele é assinado, a minha assinatura, eu tenho duas assinaturas eletrônicas. Tem uma assinatura do GovBR, que todo brasileiro tem, e uma assinatura do CERP, que é a assinatura nível 3, é nível de segurança máxima. Então, a partir do momento que eu emito um parecer sobre alguma coisa e assino digitalmente e mando para a pessoa, eu estou garantindo à pessoa que eu estou dizendo que aquilo que ela tem é aquilo que eu estou dizendo. Caso não seja, a pessoa vai poder me processar com todo o direito, entendeu? Em relação à moeda, deixa eu dizer uma coisa a você. Eu já conheci gente que emitiu parecer de moeda que não era o que estava dizendo e essa pessoa teve problema, tá? Não só teve problema o comprador, não é? Mas teve problema o vendedor também. Em relação a selo, como se trata de papel, e eu tenho o know-how de mais de 20 anos de colecionismo, eu já cheguei a emitir selo, parecer de selo sim. Inclusive um BTN que apareceu, né, que é aquele selo do correio, que é chamado o selo Bate-Gato, que uma pessoa mandou para mim, eu vi que o selo era totalmente falso, a perfuração era falsa, ele não tinha
a fluorescência, o papel era diferente, a impressão era diferente, e eu emiti um laudo para ele com todas as especificações, sendo que eu não encontrei mais essa pessoa, eu não sei nem onde é que esse selo foi parar, tá? Quando ele mandou para mim, disse, Gabriel, esse selo aqui é meio estranho, ele manda para mim que eu dou uma olhada. Então, quando eu analisei o selo original, eu disse, não, esse selo é um selo falso, que ele foi utilizado pelo Correio, né? Inclusive, eu tenho na minha coleção selos internacionais, que são selos falsos, com carimbos autênticos. Ah, que interessante. E você precisa da peça em mãos para fazer essa avaliação ou Com consegue fazer certeza por eu não fotos? dou avaliação. Olha, veja só, desculpa só lhe interromper. Quando tem leilão online, tem as pessoas que elas pedem para mim consultoria online. O que é consultoria online? A pessoa tem uma peça do leilão, ela quer dar uma olhada, acha que aqui ela manda para mim a referência do leilão. Eu faço uma análise gráfica da peça e digo, olha, a minha idealização é que seja isso. A minha recomendação, às vezes, eu digo, olha, compre, mas compre em seguro, porque tudo existe red flag. E no próximo CTC eu vou tentar falar sobre isso. Quando eu vejo alguma peça que tem algum tipo de red flag, uma bandeira vermelha que indica alguma coisa, eu digo à pessoa, saia fora, não compre não, porque além do valor que você pode perder, eu não sei se você sabe que tudo que você compra em leilão online, lá quando você clica, você concorda com os termos. E os termos do leilão online está dizendo assim, todos os itens aqui vendidos são considerados como verdadeiros. Para a devolução, é preciso de apresentar 2 pareceres técnicos, 2 laudos, né, de perito em 7 dias. Mas mesmo assim, você não vai conseguir 2 peritos em 7 dias para poder dar o certificado de que aquilo é falso. Você está entendendo? Então, eu acredito, se você tem uma peça de alto valor, uma peça interessante, procure uma pessoa capacitada, né? Se for no caso selo, eu cito aqui com toda tranquilidade Peter, né? Fevereiro também, né? Que é o certificado dele é aceito também, que Fevereiro e Peter são comerciantes filatélicos, Peter também é editor de catálogo, né? Então, assim, mas se for moedas, aqui no Brasil não tem. Eu já dei laudo de moeda de 50% zero, eu achei laudo de moeda de ouro, porque você precisa fazer os testes para saber. Porque a falsificação, existe falsificação, gente, desde a época da escrita cuneiforme. Já foram detectados que existia contabilidade fraudulenta e escrita cuneiforme. Então, assim, o pessoal desde aquela época já falsificava as coisas. Gente, não. Tem mais alguma pergunta? Tem o Rogério com a mão levantada aí. Rogério. Eu não vi aqui porque eu não sei o que. Eu estou tentando voltar aqui, mas como é o nome? O meu Meet, ele não está. O meu Zoom, ele não está. Não, tranquilo. Rogério, pode perguntar. Sim. Não, só queria parabenizar pela apresentação. São tantos detalhes que a gente, como leigo, não nem imagina. E contribuindo com o assunto, o meu foco é numismática, então só que eu posso falar de numismática. E sobre o que foi abordado, o que eu tenho na minha coleção é uma cédula de uma companhia de comércio que controlava uma região de Moçambique durante a colonização portuguesa. E nela tem perfurações de cancelamento, quando deixou de circular, de ser válida. E sobre peças falsas, na minha coleção eu tenho uma cédula falsa, uma outra com seis carimbos de falsa, que na descrição do leilão dizia que os carimbos foram feitos pela polícia. E uma terceira cédula com carimbo também, escrito suspeita de falsificação. Então tem esse trio, uma falsa, uma com carimbo, uma falsa sem carimbo, uma falsa com carimbo e uma com suspeita de falsificação. Interessante. Gente, só uma dúvida. Me deu um feedback de como é. Eu falei, eu acho que estava falando um pouco acelerado por conta do tempo, porque eu tinha muito slide, ainda tinha mais slide, ainda, mas eu tive que suprimir, porque senão ia adentrar por mais de 1 hora e meia, eu acho que ia ser. Não, deixa para o segundo capítulo, Gabriel. Suspense sempre é a parte mais importante na filatelia.
É, é. Ah, legal. James? Opa, eu estava silenciando um cachorro aqui, é, para não atrapalhar. Acho que o Glauber tem pergunta, James. Vamos esperar a Opa, pergunta do Glauber. uma Glauber. Ele escreveu aqui: Gabriel, parabéns pela sua apresentação, muito elucidativa. Então, selos que são classificados com Glauber, mas só se você seguir aí. Oi, amigos, bom dia. Gabriel, novamente parabéns. É porque eu estava fazendo algo aqui, estava um barulhozinho. Ah, a questão que relacionada com as cores, por exemplo, pode ser qualquer cor, como o vermelho, pode ser o verde, etc. E aí eu dei um exemplo do um azul, um selo que foi impresso lá, o azul, por exemplo. E aí depois em alguns catálogos, algumas pessoas gostam de classificar como azul não sei o quê, azul marinho, azul magenta, eu não sei. É, questão de cores eu não me ligo muito, não. Então, se estes selos são, digamos assim, tem essas nuances de cores, quer dizer que não necessariamente foi no momento da impressão, que a tinta foi diferente de uma outra, que a tinta, digamos assim, é uma de uma marca e depois veio uma outra. Pode ser que seja uma interferência externa, como oxidação, a umidade ali, e tudo. Então quer dizer que não é apenas por causa da tinta, mas algo externo. Veja só, o enxofre, o dióxido de enxofre, ele pode alterar sim, mas assim, isso vai depender muito do que é que está referenciado em literatura, né? E o que é que o catálogo diz. Por exemplo, existe um selo, o Groschi, que é o selo que, o rosa, né, que é o selo rosa italiano, que é o selo bem raro, que o pessoal acha que aquilo ali foi uma mudança de cor, de padrão de cor, mas não foi uma mudança de padrão, um erro de cor, foi um erro de design, né, que eles erraram o design da divisa com o Peru, e o selo era feito em azul e decidiram, é feito em rosa, e depois decidiram em azul. Quando pegaram esse selo italiano e fizeram em azul, saiu algumas tonalidades de azul diferentes, mas assim, a tonalidade dele é azul. Agora, por exemplo, se você está no catálogo dizendo que o selo é veementemente vermelho, ele pode ser vermelho, vermelho intenso, vermelho vivo, vermelho carmim, mas se ele for impresso em outra cor, aí a gente sabe que pode ter sido um erro de cor. Em questão a sua pergunta de nuance de cor, a gente sabe que existem tintas que são tintas ferrosas, são tintas à base de chumbo, são tintas anilinadas, e isso também influencia no momento da impressão, como eu falei lá na frente, lá na apresentação, da impressão úmida e da impressão seca, não é? Então, pode ter sido no processo de confecção da tinta e do selo, e pode ter sofrido um processo oxidativo ou um processo reativo químico. Eu tenho um selo ali que a pessoa mandou para mim, que ele foi altamente clarificado com cândida ou então água sanitária, como você disse. E ele mandou para mim dizendo que era um erro de cor. Eu disse, não, esse selo aqui, até onde eu sei, não teve erro de cor. E ele, quando eu fiz o primeiro teste, né, da ideia de higienização que eu faço, ele não reagiu. Então, provavelmente, aquele selo, ele foi tão clarificado que ele alterou a cor dele. Então, isso vai variar do que tem de acordo com o catálogo, tá? Eu geralmente eu sigo muito catálogo e assim, quando eu tenho alguma coisa, eu tenho no meu álbum alguns selos norte-americanos que não estão catalogados. E eu já mandei para o pessoal lá, aí o pessoal da Philadelphia Society disse, assim, você tem que enviar para a gente ver aqui para saber o que é que você achou de diferente desse selo. Porque possa ser que ele entre no catálogo ou possa ser que não. Porque eu vou dar um exemplo, se for feito um catálogo do Brasil com as variantes de vovó e netinha e bisneta, ele vai ter que fazer uns 20 volumes a mais. Uhum. Mas Muito pode obrigado, ocorrer, Gabriel. viu? Nada. James, agora acho que é você. Acho que também não temos mais perguntas, né? Nem comentários. Então, obrigado, Gabriel. Guarde os assuntos aí para o ano que vem. A gente vai ter o prazer de ouvir você de novo. Muito obrigado, viu? Tá Muito bom, certo. Gabriel. Muito agradecido aí dos ensinamentos. Tá certo, Muito obrigado. bom mesmo. Eu que Excelente agradeço a oportunidade. apresentação. Então, pessoal, obrigado pela presença. Boa semana para você.